Opa, nesse vídeo eu vou te contar vários detalhes, várias dicas sobre como é que você faz para ter mudinhas gordinhas, crescendo saudáveis e crescendo rápido também. Além disso, você vai perceber muito melhor o porquê que você vai fazer germinação. Já deve estar muito claro para você, mas imagine que essa parte da germinação ela é ótima para quem está com pouco dinheiro, para quem está querendo realmente iniciar uma coleção enorme, fantástica, e até mesmo se você está querendo fazer seus enxertos, começar a produzir cavalos, se você está querendo descobrir o que pode vir de resultados inéditos, de cruzamentos que você tenha feito, ou até mesmo se você conseguir descobrir um ótimo produtor de sementes, ele vai te passar alguns cruzamentos, mas não tem como você ter certeza do que vai nascer dali, então você vai ter que germinar para realmente descobrir o que pode sair de um cruzamento inédito. Eu sou o Luciano, aqui do canal Rosa do Deserto Goiás, especialista no cultivo de rosa do deserto, e eu vou te passar muito mais conhecimento sobre essas mudinhas e como é que você faz para ter mudas cada vez mais incríveis. E além de todos esses motivos do porquê germinar, ainda tem o fato de que você pode conseguir uma renda extra, você pode começar a produzir aí as suas mudinhas, as suas plantas e conseguir aí um bom valor. Mas como é que tudo isso começa? Ou você comprou as sementes, ou você colheu as suas próprias sementes, fazendo cruzamentos como, por exemplo, dessa planta aqui, ó, que é muito interessante. É uma flor dobrada, ela tem risquinhos, um rosa claro, e esse rosa ele vai se distribuindo de uma forma bem diferente até a borda ficar um pouquinho mais escura. É uma planta muito bonita essa daqui, e que dá, ó, belas vagens. Não sei se você consegue ver com o contraste da grama ali, mas essa aqui está com duas, eu já colhi uma outra vagem aqui. Essa planta está num vaso aqui de 3 litros, ela é muito produtiva. Só para você ter uma noção que com um vaso só você já consegue muita semente. Mas qual que é a melhor forma de germinar? Qual que é o melhor substrato? São muitas as dúvidas que as pessoas têm. Bom, eu costumo mostrar exemplos de germinação em papel, em substrato, em apartamento, numa infinidade de formas. Mas, sem dúvida nenhuma, a melhor delas é quando você tem um conjunto de situações que seriam perfeitas, como assim? Um ótimo substrato, bastante sol, um ambiente perfeito e o clima também no momento perfeito. Então, nesse caso, as suas mudinhas vão realmente crescer e ficar muito gordinhas, é claro, não pode esquecer aí da adubação. Para germinar não é tão complicado assim, mas na fase de crescimento, para você realmente conseguir fazer com que elas cresçam e fiquem gordinhas, você vai precisar aprender muito sobre a parte de adubação. Existem várias opções, eu vou te dar algumas dicas aqui nesse vídeo também. E antes de eu te falar como é que eu preparei esse monte de semente, não sei se você está vendo que tem vários copinhos, cada copinho identificado com uma plaquinha, e as sementes estão aqui na água, e eu já vou te mostrar alguns detalhes sobre esse processo. Olha só essas bandejas aqui, um pedacinho pequeno, eu consigo plantar aqui 600 sementes, e se você conseguir uma semente de ótima qualidade, é possível conseguir aí 95, 98, até 100% de germinação. Isso é muito interessante porque em um pedacinho pequeno como esse, imagina que eu já vou te mostrar essas mudinhas e mais algumas coisas sobre elas aqui, mas são mudinhas que vieram exatamente dessas bandejas, bandeja de 200 células. E uma coisa interessante que eu estou lembrando aqui, eu participei de uma exposição uma vez, foi na cidade de Anápolis, uma cidade aqui de Goiás. E quando eu fui para essa exposição, bem do meu lado tinha um rapaz que estava com bandejas, com mudinhas iguais a essas daqui. Olha só, enormes, mesmo sendo uma célula bem pequenininha. Já vou te mostrar o tamanho dessa célula em comparação com um copinho de café. Mas elas conseguem ficar muito gordinhas mesmo nessas células pequenininhas aqui. E o que esse rapaz estava fazendo? Ele simplesmente levou uma bandeja lá, colocou o preço, a hora que as pessoas chegavam, ele só arrancava da célula e entregava para a pessoa tinha que colocar no saquinho, na sacolinha, e depois se virar para arrumar um vaso, substrato, adubo e todas as outras coisas necessárias. Esse pedacinho aqui, dessa bandeja, ele sofreu ali um acidente, as plantas perderam as folhas, mas isso não é problema nenhum. Uma das vantagens da rosa do deserto é que elas se recuperam muito rápido. Essa aqui até que salvou ainda, olha, as folhinhas estão ali, tá bonitinha essa daqui. Mas olha só a diferença do tamanho do copinho de café, olha só. Vou pegar um aqui para você ver. Essas células que eu estou utilizando aqui, elas são bem pequenininhas mesmo, elas têm 10 ml de
volume aqui de substrato, enquanto que um copinho de café convencional como esse aqui tem 50, ou seja, 5 vezes menos. E mesmo assim, elas vão crescer muito nesse pequeno espaço. O que é interessante é porque nessa exposição eu levei mudinhas em copinhos de café como esse e eu estava vendendo, isso foi em 2017, algo em torno de R$7 cada mudinha. E esse rapaz, num recipiente muito menor do que o meu, estava vendendo a R$10 cada mudinha. E acho que ele era muito mais experiente, ele tinha lá uma marca lá de um viveiro. Então ele olhou para aquele monte de mudinha que eu tinha ali, viu que estava mais barato, com certeza ele já pensou ali, com certeza o rapaz do lado vai vender bem mais rápido. Foi exatamente o que aconteceu. As minhas acabaram rapidinho, eu tinha poucas, e na hora que as minhas acabaram, e eu ainda olhei para o lado, nossa, será que ele vai conseguir vender essas mudinhas nesse preço, sem o copinho, só arrancando a bandeja e entregando para a pessoa? Então na hora que as minhas acabaram, eu comecei a observar, e ele também vendeu todas, e eu fiquei com aquela cara, se eu tivesse feito mais caro, eu tinha ganhado muito mais, e eu teria vendido da mesma forma, porque as minhas estavam ainda maiores, mais bonitas, mais gordinhas do copinho de café. E mesmo assim ele vendeu as dele, para você ver o quanto que as pessoas adoram rosa do deserto. Então depois que você já conseguiu as suas sementes, como é que você vai fazer? Como é que começa? Então você escolheu aí uma bandeja ou copinho de café, conseguiu um substrato, já vou te contar detalhes sobre o substrato também. Vou te mostrar aqui como é que são as sementes novinhas e qual é a diferença, por que que hidrata e por que que não hidrata. Essa semente que eu acabei de colher, olha só, o cabelinho está até fechadinho, porque à medida que a semente vai secando, esse cabelinho fica todo aberto e a semente fica pronta para voar para todo lado. Bom, se você conseguiu colher algumas sementes suas aí, elas são fresquinhas, você olha, você consegue ver até que a semente ela é mais gordinha. Quando você compra uma semente, muitas vezes você observa que ela já está mais enrugadinha, ela já desidratou um pouco. Nesse caso, você só joga ali no seu substrato, na sua bandeja, cobre um pouquinho ali e pronto. Tem mais alguns detalhes com relação ao cuidado dessas sementes aqui, mas eu já vou te contar também. E se eu deixar aqui no canto, certeza que elas vão voar. Vou colocar aqui dentro dessa bandeja. Mas no caso de você que acabou de comprar, está aprendendo ainda, uma coisa importante a fazer é hidratar as suas sementes. Você coloca ela aí na água, deixa durante algumas horas, pelo menos umas 2 horas. Pode ficar do dia para o outro, não tem muito problema. Mas dependendo da idade dessa semente, do quanto ela desidratou, essa hidratação aqui ela é fundamental para melhorar muito tanto a velocidade da germinação, para elas germinarem de forma mais homogênea, quanto para aumentar essa velocidade, para ela não demorar muito tempo para germinar. Mas não é só essa hidratação que é importante para essa questão da velocidade de germinação, não. Tem outros detalhes que eu vou contar aqui para você. Então, algumas pessoas acabam me perguntando se é só água que eu coloco aqui dentro mesmo. Bom, uma das coisas que você pode fazer para poder garantir aí que a sua semente não veio com alguma doença, com fungo, é fazer um tratamento dessas sementes. Pode ser feito com água sanitária, com hipoclorito, ou até mesmo com água oxigenada, dependendo aí da diluição que você fizer. Com cada produto você vai fazer uma diluição diferente e um tempo diferente aqui. Tem várias formas de tratar essa semente. Isso vai garantir que não venha nenhuma doença com esse material, porque imagina, talvez até mesmo você, na hora que está passando ali na sua coleção, entre as suas plantas, vai pegando uma folhinha, tira uma folha que está apodrecendo aqui no substrato e joga fora, e sai colocando a mão para tudo quanto é lado. E você já deve ter entendido muito bem o quanto é importante lavar as mãos nesse período, né? Nesse período de pandemia, mas esquecendo essa questão, você já sabe que a gente também pode passar fungos, bactérias e outros problemas aqui para essas sementes, para essas vagens. Por isso essa limpeza, essa descontaminação vai garantir. Esse que é uma das formas que acaba trazendo alguma doença, que vai fazer essas mudinhas morrerem pouco antes, pouco depois elas terem germinado. Mas se por acaso você colheu uma quantidade razoável de sementes, está com pouco espaço, tem pouca bandeja, pouco copinho, como é que você faz? Você pode armazenar essas sementes sem nenhum problema, por até 6 meses, elas não vão perder tanto assim a viabilidade. Basta você tomar o cuidado de colocar em um saquinho de papel, por exemplo, é uma das melhores opções, aquele saquinho de pipoca, um saquinho de pão, porque você tem que tomar cuidado
porque se essa semente estiver úmida, você colocou num saquinho de plástico e ainda abafou, ela pode começar a mofar, pode crescer algum fungo ali. Então esse saquinho de papel ele vai ajudar nesse processo de desidratação. Mas se você não faz a menor ideia de quando que você vai germinar, você quer guardar, não quer vender a semente de jeito nenhum por até um ano ou mais de um ano, depois que essas sementes estiverem bem sequinhas, você pode colocar num saquinho de plástico, por exemplo, colocar na parte de baixo da geladeira, ali na parte das verduras. E essas sementes elas vão conseguir manter uma viabilidade aí de até 60% por até uns 2 anos. Eu nunca testei muito mais do que isso. Eu já guardei algumas nesse período mais ou menos e elas conseguem manter essa viabilidade. É claro que, olha só, se você acaba de colher e consegue um resultado de 100%, vai caindo um pouco essa taxa de germinação, mas é melhor do que perder tudo. Na verdade, o melhor mesmo é você pegar e vender essas sementes e depois você colhe novas sementes, tá cheio de gente querendo por aí. Então não perde essa oportunidade de ficar com isso guardado, escondido na geladeira. Só mais uma curiosidade, se você quiser guardar na geladeira. Você lembra de já ter visto alguma fruta, um legume lá na parte de baixo da geladeira? Tem um termo que chama de maracujá de gaveta, um maracujá que fica completamente enrugado. Bom, essas coisas na geladeira elas desidratam, a sua semente também vai desidratar. É por isso que dentro da geladeira, se ela estiver num saquinho plástico, isso pode ajudar com que essas sementes não fiquem tão desidratadas e acabem perdendo também a viabilidade dentro da geladeira. Um outro detalhe é com relação à temperatura. Se você está em uma cidade muito quente e vai deixar ela do lado de fora da geladeira por no máximo 6 meses, como eu comentei, pode ser que a perda da sua viabilidade, aí, a taxa de germinação, seja maior do que a minha aqui, que não é tão quente, ou de alguma pessoa que está lá no sudeste. A temperatura é o principal fator que leva com que essas sementes acabem morrendo com o tempo, além da desidratação. Mas manter durante 6 meses fora da geladeira é um prazo razoavelmente bom, um prazo confiável para você realmente continuar germinando ao longo de vários meses, por exemplo. E na hora que você for realizar realmente essa germinação, algumas pessoas ficam na dúvida se usa substrato, se utiliza papel, até mesmo vários outros detalhes como o ambiente, se é sol, se é sombra. Mas com relação ao substrato e o papel, eu já comentei que o substrato vai sempre te dar um resultado melhor e mais fácil. Entretanto, são objetivos diferentes. Por que algumas pessoas germinam no papel? É bastante comum você pegar aí artigos científicos sobre germinação de sementes e os testes são feitos em papel. Então olha só, esse é o primeiro detalhe. O papel é muito utilizado para fazer teste, para você calcular a taxa de germinação sem ter nenhum efeito de alguma outra substância, alguma coisa que tem ali no seu substrato, ou uma doença, ou mudanças na quantidade de água. Esse papel ele te dá uma segurança muito maior com relação ao que está exatamente acontecendo com aquele embriãozinho. E não é para ficar muito tempo no papel, não. Se você quiser realmente fazer esse teste e ver se a qualidade da sua semente é boa. Na hora que ela está ali, ela já rachou, começou a sair uma raizinha, uma folhinha, já está na hora de tirar e colocar no substrato. Ela não vai crescer no papel, não vai soltar 2 pares de folhas, por exemplo. Não tem nutriente ali, não tem espaço para a raiz se fixar. Então, entendeu? É só uma questão de objetivo. Um é teste, o outro é para você realmente produzir e ter aí as suas próprias mudinhas no substrato, que é sempre o melhor. E qual que é o melhor substrato? Muita gente pergunta isso na hora que vai começar a preparar suas mudinhas. Bom, se você já entendeu que a semente consegue germinar até no papel, elas também são capazes de germinar na areia ou na terra, em qualquer outro lugar. Até mesmo dentro da vagem elas germinam sozinhas, dependendo da umidade do ar, se estiver muito úmido. Ou seja, para germinar, qualquer coisa serve, qualquer substrato serve. O problema é a fase de crescimento, esse próximo momento. Um outro detalhe é que se você fizer o teste ali no papel, o papel não pode ficar no sol, ele vai secar muito rápido. Isso também acontece com essas bandejas de célula pequenininha. Então a rega aqui ela tem que ser especial, ela é mais frequente se a célula for muito pequena. Mas o ideal é que essa bandeja esteja no sol. Se você tiver a maior quantidade de luz possível, mesmo que seja aí um sombrite também serve por causa da quantidade, o número de horas por dia também importa, não é só a intensidade não. E
dependendo do tamanho, pode ficar até mesmo perigoso. Você tem que aumentar essa frequência da rega, dependendo do tamanho do recipiente que você utilizar. Mas, será que faz alguma diferença pegar e colocar num vaso enorme, uma sementinha e colocar ali, ou colocar na terra, ou num canteiro? Bom, você precisa ter exatamente essa noção de quanto tempo leva para secar aí no seu ambiente, na sua região. Se é um canteiro, se é um vaso. Um vaso grande não vai ajudar muito a sua planta, enquanto que uma célula pequenininha, como essa aqui, ela consegue até mesmo manter a umidade durante mais tempo. Já que agora você sabe que se ela secar, a sua mudinha ela não vai crescer. A germinação pode parar por ali mesmo. Esse é um dos motivos que as pessoas acabam tendo algum problema justamente nesse momento da germinação. Ou se você esqueceu de molhar, ela pode parar, secar a pontinha, aquela pontinha bem novinha ali, e a mudinha morre ou trava ali o desenvolvimento. Uma outra dúvida bastante frequente é se deve ou não cobrir essas mudinhas. Eu já falei aqui que a parte da desidratação é importante, você precisa se preocupar com isso. E quando você cobre, acontecem alguns efeitos diferentes. Você consegue melhorar essa hidratação da semente, ela vai se hidratar melhor, ela não vai secar tão rápido, e ainda tem um detalhe importante sobre a proteção. Como assim? Se você não tiver uma estufa, um telado, não estiver bem protegido, e essa semente está ali à mostra, você joga água, a pontinha dela aparece, ela vira um atrativo para passarinho, por exemplo, até rato, de vez em quando sobe na bandeja e resolve roubar uma semente ou outra, dependendo se tiver algum ratinho morando aí perto de você. Bom, mas se você cobre, já é uma forma de proteção a mais, não está tão visual assim para os bichinhos. Além disso, existem vários outros fatores, como por exemplo, na hora que a semente está germinando, algumas vezes a pontinha da raiz encosta em alguma coisa dura e empurra a mudinha para fora. E aí, talvez você tenha visto, talvez não, é possível ver numa bandeja ou num copinho de café uma mudinha pendurada. A raiz ficou lá dentro, a mudinha foi empurrada para fora e fica a coisa mais esquisita. Quando você coloca alguma coisa por cima, seja areia ou um substrato, você reduz esse problema. Mas não vai querer proteger demais. Tá? Eu já vi algumas pessoas que chegam até a enrolar um pano, um cobertor para não deixar as mudinhas esfriarem, leva para dentro do quarto, leva para uma sacada, esconde atrás da geladeira para ficar mais quentinho. Aí já chega a ser um exagero, inclusive você pode prejudicar as suas mudinhas se elas não estiverem recebendo o sol. Eu estava até conversando com a Cris aqui outro dia, e lembrando que aquela história, né? Tem um menino que cresce em apartamento, ou menino criado com vó, que não pode colocar o pé descalço no chão que vai ficar doente, não pode abrir a geladeira, a avó já está gritando, menino, você vai ficar doente. Então, com as mudinhas é parecido. Se você tiver um excesso de proteção, elas podem ficar muito fracas, estioladas, não engrossa, e qualquer fungo oportunista pode vir e matar aí as suas mudinhas. E um detalhe importante com relação à rega, a quantidade de água que essas mudinhas vão precisar. Você é capaz de saber exatamente a quantidade de água que você vai precisar, de acordo com o material que você tiver aí. Se é um copinho de café, se é uma bandeja, por exemplo, nesse caso aqui. Semente pregada. Essas células pequenininhas aqui, elas têm exatamente 10 ml. Eu sei que tem 200 aqui, 200 células, então isso aí vai dar 2.000 ml. São 2 litros de substrato. Mas se você escolhe um substrato que é ideal, ele é bem soltinho, bem poroso, praticamente metade disso aqui é possível você cobrir com água, ou seja, desses 2 litros da célula, 1 litro vai ser água aqui. E tem uma medida que você vai conhecer com o tempo, que é o CRA, a capacidade de retenção de água de cada substrato. Cada material tem um número diferente, mas para essas mudinhas é comum a gente escolher algum que tenha aí 50%, ou às vezes até mais do que isso. Para você conseguir molhar perfeitamente uma bandeja como essa, não adianta você pegar aquela bombinha, aquele borrifador e dar 4 bombeadas, 4 jatinhos aqui, que não vai ser o suficiente. Dependendo desse material, você vai precisar de 1 litro de água. Então, se tiver várias bandejas, 1 litro para cada bandeja. É a mesma regra para os vasinhos. Você precisa observar se está pingando, se está escorrendo muita água ali. Mas se você jogou e você continua jogando água e ainda não está caindo nenhuma gotinha d'água, é porque está faltando. As suas mudinhas estão passando sede e sem água elas não crescem.
né? Não tem como. A água é o principal fator que, inclusive, ajuda a planta a absorver os nutrientes. Para você ter uma noção ainda mais perfeita do quanto essa água ela é importante. Essa barriguinha da rosa do deserto, a maior parte dela é água. Aproximadamente 90% das plantas é praticamente água aqui nessa estrutura. Ou seja, ela não vai ficar gordinha se faltar essa hidratação. Mas depois que está tudo perfeito, o substrato está ok, o ambiente está bem escolhido, está bem perfeito para germinação, você escolheu um bom substrato, quanto tempo que vai levar para essa semente começar a germinar? Bom, tem alguns prazos aí que você pode esperar. Se a semente está bem fresquinha, você acabou de colher uma vagem, é normal isso acontecer com 3 dias. 3 a 5 dias já cresceu tudo, já está tudo germinado. Mas as sementes que são armazenadas, que elas desidratam, elas demoram um pouco mais para o embriãozinho ali a poder acordar. Esse prazo pode chegar aí a uns 15 dias. E se a semente estiver um pouco mais velha, ou se a variabilidade genética desse material for muito grande, você vai observar que vem umas primeiro, depois tem umas atrasadinhas, a bandeja ela fica bem irregular. Mas se o cruzamento foi exatamente o mesmo, você só tem um pai e uma mãe ali, a variabilidade genética é pequena, é comum você observar aquelas mudinhas todas iguais. Então até a genética vai influenciar nessa velocidade da germinação, além da idade das sementes. Mas se estiver passando aí de 20 dias e ainda tem algumas células, algumas sementes que não germinaram, você pode começar a ficar preocupado. Pode ser que aquela semente realmente não está boa. Existem alguns casos raros aí, não é tão comum, em que depois de 30 dias ainda germina uma ou outra, mas isso é exceção. Mas depois que as suas mudinhas já germinaram, estão ali com 2, 4 parzinhos de folha, tem uma coisa triste que pode acontecer, que é a morte das mudinhas. Infelizmente é algo relativamente comum. Muita gente tem esse problema, algumas vezes chamado de tombamento. Você consegue observar bem na base ali da mudinha, entre a barriguinha e as raízes, ela começa a murchar ou ficar preto, então as mudinhas deitam e morrem. Eu já vi casos em que bandejas inteiras como essa daqui, já me mandaram vídeos aqui me falando: Luciano, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? As mudinhas estão tombando e morrendo todas. Infelizmente isso pode acontecer por causa do substrato. Ele é um dos principais transmissores dessas doenças. Também existem alguns problemas com relação ao ambiente, e aí é um problema mais grave. Você vai ter que conseguir entender e interpretar o que está acontecendo aí no seu ambiente, se você tem certeza que o substrato é bom. E até mesmo a água, a origem da água, se foi de um lago, de um rio, ela pode receber uma enxurrada de uma região que estava contaminada, e aí você traz o problema para perto de você. E raramente esse problema pode vir também junto com as sementes. Então são vários fatores e você consegue se proteger de cada um deles tomando os devidos cuidados, né? Aquela limpeza das sementes que eu acabei de mostrar, conhecendo muito bem o seu material, não usando aí uma bandeja que está com uma cara de velho, que ficou aí num armazém durante muito tempo, ela está até com uma aparência estranha. Os materiais que você vai utilizar podem trazer essas doenças também. Para você poder se prevenir, tem alguns tratamentos que podem ser feitos com o substrato. São vários tipos, tem tratamento térmico, tem biológico, tem uma lista grande de produtos químicos para quem não tem muito problema em utilizar agrotóxico. Depende aí da sua região, você está numa área aberta. É claro que se estiver em casa, no meio da cidade, não é a melhor ideia utilizar agrotóxico. Existem até mesmo algumas soluções caseiras que eu já utilizei, elas resolvem também. Como, por exemplo, a água oxigenada, ela consegue ajudar a resolver parte desse problema. O detalhe é que ela precisa ser muito frequente. Às vezes você até esquece um dia ou outro, as mudinhas começam a tombar de novo, se você não estiver utilizando na frequência certa ali a água oxigenada. Uma dúvida muito comum que as pessoas deixam aqui para mim também é sobre a adubação. Como é que faz essa adubação das mudinhas? Quando é que começa? Bom, você já pode começar com o substrato adubado. Você já joga lá alguma coisa no substrato, dependendo de qual é o seu objetivo, o que é que você tem disponível. Já tem várias opções que você pode jogar e já germinar com esse substrato, tendo ali algum adubo. Alguns substratos ele já vêm adubados. Se você olhar bem o rótulo ali, ele já tem calcário, já tem alguns elementos traços. O Carolina, por exemplo, se você for olhar, ele tem algumas coisas ali no rótulo falando que ele já tem
alguns nutrientes, não é só o substrato puro que está ali. Mas, se você quiser ainda mais dicas com relação a como é que faz isso aqui, existem duas questões importantes. Você está muito no início, você é iniciante, ou se você já está mais experiente. Bom, o experiente ele faz as próprias misturas. Você já consegue ali escolher ou uma ureia, ou já sabe quais que são todos os macro e micronutrientes, quanto de fósforo, de potássio a pessoa coloca. Então, quando você chegar nesse ponto, já está bem mais experiente, você vai conseguir chegar no local, escolher os produtos, os macro e micronutrientes separados e fazer a mistura que você quiser. Mas se você está no início, o ideal é comprar ali aqueles produtos que já vêm mais completos, que tem pelo menos a maior parte dos macro e micronutrientes. Infelizmente, a grande maioria dos produtos comerciais, eles não têm todos esses nutrientes. É por isso que a gente acaba precisando utilizar pelo menos uns 2 ou 3 produtos diferentes para conseguir ficar bem completa essa nutrição. Um que é muito comum é o Forte Frutas, por exemplo. Ele é bastante completo, mas ele acaba deixando a sua planta um pouco mais alongada, então depende do seu objetivo. Você quer que a planta cresça rápido ou que ela fique mais baixinha, mais compacta? Aí tem, por exemplo, o Forte Frutas, que consegue atingir esse objetivo. Ou seja, dependendo do seu objetivo, muda a adubação. E um detalhe importante é que você não pode ficar apegado à marca, apesar de eu ter falado algumas aqui, mas é porque elas são mais conhecidas, é fácil de você conseguir lembrar. Mas o importante é realmente a lista de todos os nutrientes e como é que eles são combinados para fazer com que a planta cresça. Lá no método da RDG, que é o método que eu utilizo e que eu ensino várias pessoas a cultivarem plantas igual eu faço, eu mostro várias formas de adubação, desde aquela mais simples, utilizando esses produtos mais fáceis, mais completos, até exemplos de coisas que eu testo, a adubação que eu mais utilizo, e até mesmo aquela parte mais avançada mesmo, onde você pode utilizar aí aqueles produtos realmente usados aí na agricultura, aqueles sacos de 40 quilos, 50 quilos de adubos, e quais que são eles, como é que você pode misturar as várias opções que tem no mercado e até mesmo para conseguir fazer com que isso fique o mais barato possível. Agora eu vou aproximar a câmera aqui para você ver com mais detalhe. Eu vou fazer o plantio dessas sementes. Aqui ainda está faltando colocar mais substrato para poder realmente colocar essas 600 sementes que eu tenho aqui. Deixa eu só aproveitar para mostrar, olha só, essa aqui é a vagem que eu estou mostrando para você. Olha só como é que estão as sementes bonitinhas ali dentro. Essa aqui até já secou um pouquinho. Vou pegar aqui, arrancar esses pelinhos para ela não sair voando, que está ventando por aqui. Mas não é essa aqui que eu vou plantar não. Essa aqui vai precisar de uma plaquinha identificada igual essa daqui, que já está aguardando aqui para ser plantado. Então é importante que você tenha alguma coisa para identificar quais vão ser essas sementes. De preferência com a data, qual foi o cruzamento. No caso, cada sigla aqui para mim, eu deixo anotado no caderno, eu sei o que é que elas significam. Eu já vou colocar aqui em uma das células aqui no cantinho. E aí é simplesmente pegar essas sementinhas e distribuindo aqui em cada uma dessas células. E elas vão pregando no dedo, mas é assim mesmo. Com o tempo a gente faz cada vez mais rápido esse procedimento de plantio aqui. Terminou de colocar as sementes aqui, pode vir com um pouquinho de substrato e cobrir essas sementinhas aqui. E tá pronto, agora é só molhar bastante, molhar com cuidado para não jogar essa semente para fora. Um detalhe com relação a essas plaquinhas aqui, você pode usar uma infinidade de materiais, colherzinhas, pedaços de latinha para conseguir identificar muito bem e não perder e não esquecer o que é isso que você acabou de plantar, quais são as sementes, qual que é a origem e a data. E se você está interessado em produção, renda extra com rosa do deserto, como é que faz para essas plantas ficarem super floridas, produzindo vagens, observa se você está inscrito aqui no meu canal, Rosa do Deserto Goiás.
Deixa aquele like aqui pra mim, porque me ajuda e me incentiva a produzir ainda mais vídeos pra você. E agora eu vou ali almoçar, que eu tô morrendo de fome, já tá na hora do almoço. Até mais.